Boa tarde, seguidores, amigos, clientes, parceiros de missão. Aqui quem fala é o Norberto Ferreira. Eu sou terapeuta transformacional com especialização em hipnose clínica, transformacional, PNL, coach. Sou pós-graduando em psicologia, em saúde mental. E todas as terças e quintas, para quem já me segue, me conhece, sabe que eu trago aqui uma mensagem motivacional, uma mensagem de reflexão. E eu tenho contato com a ajuda e colaboração de amigos que têm me enviado no meu WhatsApp, 31 98229 7436. Mensagem que tem inspirado eles também a ver o mundo de uma forma melhor, de uma forma diferente, de uma forma onde eles se capacitam a se tornarem pessoas melhores, ajudarem pessoas a serem melhores. Mas hoje eu queria falar de um tema um pouco diferente aqui. Em 2020, segundo o IBGE, o Brasil havia uma população de mais de 260 milhões de pessoas. E desses 260 milhões de pessoas, mais de 86% se autodenominavam cristãos, se autodenominam cristãos. Eu não estou falando de religião, não estou falando de igreja católica, de igreja evangélica, não estou falando de espiritismo, estou falando de cristandade, de pessoas que acreditam em Jesus Cristo. E as pessoas que me acompanham sempre me veem falando da palavra de Deus, citando passagens bíblicas. Eu sou uma dessas pessoas, eu estou dentro dessa estatística aí dos mais de 86% que creem em Jesus como Filho de Deus, como Salvador. E eu sempre busco trazer nas minhas terapias, sempre o cliente permite, passagens bíblicas, exemplos de homens e mulheres ali dentro da Bíblia que passaram por situações nas suas vidas, de lutas emocionais, de momentos de desconforto. O próprio Jesus muitas vezes trouxe isso na própria vida dele. E isso tem ajudado muito, isso tem potencializado muito. Com isso eu tomei agora, definitivamente, a condição de terapeuta que trabalha com o público cristão. Um terapeuta voltado ao trabalho com o público cristão. Como disse aqui, não estou falando de religião, estou falando de cristandade. Não estou defendendo aqui placa de igreja, denominação religiosa, cultura de fé. Estou falando de pessoas que acreditam em Jesus como Filho de Deus, de pessoas que temem a Deus. E eu vejo que muitas dessas pessoas, independente da igreja que estão passando por lutas terríveis, opressão, muitas vezes até mesmo por causa da denominação onde estão, por causa da doutrina que seguem. E essas pessoas têm lutado com lutas espirituais, lutas emocionais, lutas mentais. E eu percebo muitas vezes que as pessoas enxergam ainda, né, no século que nós estamos, terapias como a da hipnose como pecado, né, como algo que desrespeita a vontade de Deus. Eu quero dizer que pecado é poder ajudar o próximo e não fazer. A palavra de Deus mesmo fala, né, que quando alguém te pedir pão, não adianta você orar para a pessoa só. A oração não vai encher barriga. Dê pão, é o pão que vai matar a fome. Eu, como terapeuta, como profissional dessa área, eu posso ajudar essas pessoas dando o pão emocional, dando o pão da melhor qualidade de vida emocional e mental. Então, claro, eu não vou deixar de atender outras pessoas que não são cristãos, são meus irmãos, é o meu próximo. Mas eu quero aqui salientar que eu estou voltando ao meu atendimento com mais ênfase ao público cristão, que eu me sinto muita vontade. Eu tenho conhecimento, formação na área de ciência teológica, na área de teologia, e isso me capacita a poder falar com mais autoridade sobre as passagens da Bíblia, sobre os questionamentos, sobre situações, sem defender, mais uma vez eu repito, placa de igreja, denominação religiosa ou cultura de fé, usando a Bíblia como padrão de vida, né, como direcionamento para aquilo que nós buscamos de melhor. Porque, ao contrário do que muitas pessoas pensam, a Bíblia não é um livro de nãos, a Bíblia é um livro de ter bom senso. Eu li uma vez, alguém que citou que a Bíblia era para ele uma carta de amor de um pai para um filho, a carta de amor de um pai apaixonado por um filho querido. É assim que eu enxergo a Bíblia. Porque até os nãos que existem lá, existem sim alguns nãos, mas o não de Deus é tão bênção como o sim. Quando Deus nos fala não, na verdade Ele está nos amando, tanto quando Ele fala sim. Se você é pai, se você é mãe, você sabe do que eu estou falando. Imagina o seu filho chegando para você agora, e te pedindo de repente uma bicicleta ou uma moto, e ele não tem condição de andar de um velocípede. Você daria para ele?
Da mesma forma, Deus, ele, muitas vezes, ele nos nega ou não nos dá aquilo que pedimos, porque ele sabe que aquilo, em vez de nos abençoar, aquilo vai nos machucar e ferir. E Deus também, ele não é um mágico ou um malabarista de sinal de trânsito que fica ali pronto para poder atender nossos pedidos ou fazer alguma gracinha para nós. Deus é aquele que abre caminhos, Deus é aquele que nos direciona. E como que ele faz isso? Ele usa pessoas, ele usa médicos, terapeutas, usa medicações, para que a pessoa tenha uma melhor qualidade de vida. Seria muito fácil. Deus pode, simplesmente com um pensamento ou estalar de dedos, mudar a sua vida, mudar a minha vida. Mas nós sabemos que aquilo que vem muito fácil, normalmente não é valorizado. Nós não valorizamos aquilo que vem fácil. Não é verdade? Então o que Deus faz? Deus cria condições. Se você pede a Deus que melhore a sua... te tire a preguiça. Ah, Deus, nossa, eu tenho tido um desânimo, eu quero ter mais ânimo, as pessoas têm me criticado, não tenho me sentido bem com isso. Me ajuda a não ter preguiça. Não se assuste no outro dia de manhã, às 6 da manhã, seu vizinho bater a campainha da sua casa te chamando para ajudar a guardar um caminhão de areia. Se você chegar e falar, Deus, mas o senhor sabe que eu sou um cara preguiçoso, estou pedindo para me ajudar a acabar com a preguiça. Isso é bem simples aqui, mas bem objetivo. Ele vai te responder, tá aí a condição para você acabar com a preguiça, vai treinar. Né? Quando você quer ganhar músculo, você paga e vai para a academia, para quê? Para poder exercitar seus músculos. É através do exercício que nós conquistamos aquilo que nós queremos. E Deus é aquele que, quando nós pedimos, ele abre portas. Nós vimos ali que o povo, quando saiu do Egito para ir para a terra prometida, eles tiveram que atravessar um deserto. Na verdade, esse deserto representa o quê? Representa muitas vezes o moldar do nosso caráter por Deus. Deus estava moldando o povo ali que estava muito mal acostumado lá no Egito. Por várias vezes o povo ali no deserto falou com Moisés, antes de ter morrido escravo no Egito, do que vir aqui para o deserto para passar sede, para ter fome de carne, desejo de comer carne. Eles estavam indo para a terra, que segundo Deus prometeu para eles, que manava leite e mel, quer dizer, uma terra próspera, uma terra fecunda, e mesmo assim eles reclamavam. E em momento algum Deus desamparou esse povo ali no deserto. No deserto é difícil se guiar pelo deserto, porque tudo é areia, mas Deus em momento nenhum deixou esse povo ali sozinho. Havia sempre, para quem conhece a Bíblia, um anjo que guiava essas pessoas, que protegia essas pessoas. Havia uma coluna de fumaça durante o dia e uma coluna de fogo à noite para guiar esse povo ali no deserto. E Deus vai usar pessoas para representar esses anjos, essa coluna de fumaça, essa coluna de fogo, para te guiar no deserto que você tem vivido hoje. Seja o deserto da ansiedade, o deserto da depressão, do relacionamento tóxico, seja o deserto que for. Deus está usando pessoas, situações para te guiar nessa trajetória. E eu me ofereço aqui, eu me disponho aqui a ser um desses instrumentos de Deus, para te guiar, te conduzir. Eu já andei por esse deserto, eu conheço bem a dor e o sofrimento dessas disfunções emocionais, dessas lutas. Eu sei o que é passar por crise de pânico, transtorno de ansiedade, transtorno bipolar, perda de empresa, falência, perda de casamento. E Deus usou pessoas, Deus usou o Romani, Deus usou os membros do movimento transformacional, Deus usou pessoas para me socorrer e ser ali aquele que me direcionou a ter uma qualidade de vida melhor. Então eu hoje, como terapeuta formado na área de hipnose clínica transformacional, pós-graduado em psicologia e saúde mental, me proponho também a ser esse instrumento de Deus na sua vida. Se você quiser, eu estendo aqui as minhas mãos. Você só deixa lá no meu direct ou no meu YouTube uma mensagem dizendo eu aceito a ajuda, um app, que seja, eu vou voltar a entrar em contato contigo e nós vamos juntos caminhar em direção a esse alvo que você deseja alcançar. Tem um ditado que diz, você quer ir rápido, tente ir devagar, ir sozinho. Você quer ir longe, vá acompanhado. Usando a Bíblia, o próprio Jesus tinha 12 discípulos. Ele mandou de 2 em 2, ele poderia ter mandado um para cada lado, e abrangeu um território muito maior. Mas a incerteza que eles iam chegar nesse território era imensa. Então ele mandou de 2 em 2, porque ele sabia que de 2 em 2, um apoiaria o outro quando fosse necessário. Então a minha mensagem é essa, não caminhe sozinho. Se está pesado o seu fardo, se a sua cruz está pesada, divida com alguém, e de preferência com um profissional da área de desenvolvimento humano. Porque pessoas que te amam como familiares e amigos, apesar de te amarem, muitas vezes não vão ter o recurso para poder te ajudar nessa caminhada. Eu estou aqui mais uma vez à disposição de você.
E se não for comigo, procure um outro terapeuta, procure uma ajuda profissional, mas não viva essa condição de miséria, porque não foi para isso que Deus te trouxe aqui. Então, hoje, eu posso dizer, eu sou Norberto Ferreira, terapeuta, voltado para o socorro e a ajuda aos cristãos do Brasil e do mundo. Porque na internet hoje a gente sabe que a gente pode romper fronteiras. Deus abençoe, mas se você não for cristão também, não é o caso de eu não estender a mão para você, tá bom? Eu vejo no ser humano, no próximo, alguém feito em mais semelhança de Deus, assim como eu. Não é porque há divergência de opiniões, divergência de ideias, que eu agora vou abrir mão, deixar de lado aquelas pessoas. Mas por entender a sua condição de cristão, de quem crê em Cristo, fica mais fácil. Porque muitas vezes o cristão procura alguém, um cientologista, alguém que não crê em Cristo, fica mais difícil a comunicação. Aves de mesma plumagem voam juntas. Então é legal o cristão procurar a ajuda de cristão, não é verdade? Então eu estendo aqui minhas mãos, agradeço e deixo aqui o meu abraço e espero que quinta-feira nós possamos estar juntos de novo, se Deus quiser.